Estudar por questões é algo muito importante para a vida do concurseiro militar. Às vezes a gente quer só ficar ali na teoria e lendo, e a gente esquece dessa parte tão importante. Lembrando que na prova o que vai cair ali são questões. Então entender como as questões são cobradas é algo extremamente relevante para o nosso estudo. Hoje eu queria dar umas dicas sobre essa questão do estudo sobre questões, como a gente estuda usando questões e também da importância disso, que muitas vezes a gente acaba negligenciando. Lembrando que você está no canal do professor Moisés Xavier, aqui produzimos conteúdo 100% voltado para provas militares. Se você gosta desse tipo de conteúdo, está se preparando para uma prova militar, seja muito bem-vindo aqui. Curte o vídeo e se inscreve no nosso canal. Então vamos aos fatos. Estudar por questões é algo muito importante. É claro que tem os extremos, né? Tem a galera que não estuda por questões e tem a galera que estuda só por questões, né? Todos os dois extremos são perigosos. Você tem que ter um meio termo ali, né? Estudar só por questões não dá. Até porque o concurso ele não cobra necessariamente o mesmo tipo de questão ao longo do mesmo ano. É claro que tu pega só os 10 últimos anos, tu consegue identificar padrões, tu consegue identificar ali algumas coisas que vão se repetindo ao longo do tempo. Agora, o mesmo modelo de questão, e no anos seguidos assim, não é bem assim que a coisa funciona. Então a gente tem que ter um pouco desse cuidado. Por isso que só estudar pela questão é muito perigoso. Agora, não estudar por questões tem um outro perigo também, porque o camarada ele tá só vendo a teoria, ele sabe todas as regras de crase de cor, ele sabe tudo, ele fala para você todos os casos de crase que são proibidos, fala tudo. Agora na hora de aplicar o conhecimento, não dá. Eu sei que pode parecer meio absurdo isso, mas é como se fosse aquela pessoa que leu muito sobre o automóvel, ela leu tudo ali, sabe tudo sobre carro, sabe tudo sobre as partes ali e tudo mais, mas quando chega na hora ali de dirigir o carro, ela não consegue tirar o carro do lugar. Por quê? Porque falta prática. Ela tem o conhecimento, mas ela não sabe aplicar o conhecimento. E essas duas coisas têm que andar juntas, e muitas vezes a gente esquece disso. É muito comum nos cursinhos, né? Que tu pega ali toda aquela rotina que o cursinho traz na apostila, e o camarada segue toda aqueles modelos, né? Aquela parte teórica que o cursinho coloca, e aí a pessoa acaba só seguindo aquilo ali e esquece, né, que ela tem uma prova que é o objetivo final dela. Deixa fazer as questões da prova só no final. Eu sempre critico isso porque isso é muito perigoso, porque a prova tem que ser o que modela o teu estudo, não o contrário. Né? Às vezes tem uma apostila do cursinho ali que é genérica, que vale só para 5 provas, é a mesma apostila para AFA, para EFON, por IME, por ITA, e não é assim, né? Não é assim que a coisa funciona. Então, recursos diferentes, tem formas de cobrança diferentes, tem modelos diferentes, e essas diferenças, essas peculiaridades precisam ser compreendidas para que você possa ter um estudo aprofundado, tá? Então, vamos aos fatos. Procure sempre analisar a sua prova primeiro. Então, se você que está estudando, como eu falei, evita os extremos, e procura pegar a sua prova, o teu concurso que você está estudando, pega os 10 últimos anos e sai fazendo. Junto com as matérias que tu está estudando. Então, por exemplo, tu está estudando física de parte cinemática. Pega os 10 últimos anos e resolve as questões de cinemática. É bom você tentar agrupar isso. Tem gente que já faz isso, né? Você pode encontrar isso em alguns materiais na internet, muitas vezes já está agrupado. E às vezes você pode ter esse trabalho também. Ou pode pedir para eu te ajudar nisso. Né? Tem o nosso serviço aqui de consultoria para concursos militares, que eu posso montar todo o planejamento para você e te ajudar nesse ponto. Tá? Mas você pode fazer isso sozinho também, né? Isso aí vai te tomar um tempinho, mas vale muito a pena. Então pega ali e vai fazendo essas questões, né? Vai modelando o teu estudo conforme aquilo ali. Tu vai vendo como é cobrado, tu vai, pô, isso aqui é uma coisa que eu não me atentei na teoria. Né? Eu li ali, mas eu achei que era uma informação superficial, só que isso aqui é cobrado com recorrência. Então as provas elas têm um certo padrão. É claro que não é tudo a mesma coisa todo ano. Tem ano que vem um pouquinho mais puxado, tem ano que vem um pouquinho mais tranquilo. Não dá pra prever isso, gente. O que a gente tem que entender é que a gente tem que se preparar para uma prova e essa preparação ela tem ali que tem uma base de comum, digamos assim, né, que é um modelo que vai sendo cobrado ao longo dos anos. Ele pode vir um pouco mais difícil, um pouco menos difícil, mas tem que entender como é cobrado. Né? Por exemplo, a prova da AFA tem as questões teóricas de física, tem prova que já não tem isso, tem prova que é uma aplicação ali bem direta. Então você tem que entender essas peculiaridades. Se tem questão teórica de física, você tem que entender a teoria. Não adianta só fazer um monte de conta que você não sabe o que você está calculando. Isso é muito comum na física, né? O camarada sabe tudo, sabe todas as fórmulas, sabe usar as fórmulas, mas não tem a menor ideia do que está calculando. Então é aquela coisa super abstrata que ele sabe tudo, mas ele não tem a menor ideia do que é aquilo, ele não sabe dizer o que é aquilo direito, e infelizmente, né, se cai uma questão teórica perguntando o que é torque, perguntando a diferença de calor sensível para calor latente, ele vai ficar com aquela carinha ali de sem graça e não vai conseguir fazer a questão, tá? Então tenha esse cuidado. E saiba identificar também o que é uma questão fácil e o que é uma questão difícil. Isso é importante para o concurso, porque você tem várias questões, né? Você não tem que acertar todas para passar, você tem que acertar a maioria, né? E tá com uma nota ali competitiva. Então, às vezes tem uma questão ali que é mais fácil, o camarada ele não identifica, né? Vai para uma mais difícil, perde maior tempão, fica estressado. E aí, quando chega na mais fácil, ele acaba já se embananando. Cuidado com isso. Procure identificar a questão fácil e já vai lá, já vai na questão fácil e já resolve ela rapidamente, tá? Para você ganhar aqueles pontinhos ali. Tem questão que é bem tranquila, gente. Tem questão, prova de concurso aí,
De militar você vai ter as questões ali que muitas vezes são até dadas. Então isso às vezes acontece. Claro, não é sempre, né? Mas tem ali, já identificou, já marca ali e já garante seus pontinhos. Então tem essa prática de estudar por questões, tá? Tem essa prática de guardar um banco de questões, né? Para você estar sempre revisando eles. Às vezes a gente revisa só conteúdo, esquece de revisar as questões. Revisa o método de solução, como é que se resolve isso aqui, como é que faz isso. Então é importante você fazer isso também, porque isso também é uma fonte de aprendizado, que a gente acaba desprezando às vezes. A gente pensa que é só a teoria ali, mas não é bem assim que a coisa funciona, tá bom? Bom, aqui é mais uma ideia básica que eu queria trabalhar com vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gosta desse conteúdo, curte aqui, se inscreve no nosso canal. E muito obrigado por ter ficado aqui até o final, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.